Ok. Bom dia. Good morning to you all in the name of Jesus Christ. Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. We are going to share together the Word of God today in the book of Romans. Vamos partilhar juntos a palavra de Deus hoje no livro de Romanos. We are continuing with our series in the book of Romans, and we are in chapter 4 today. We'll cover the whole chapter 4 today. Então, nós continuamos com a nossa série do livro de Romanos e hoje nós estamos no capítulo 4, em que iremos cobrir todo o capítulo 4. We normally do our lives directly in the church service, but today we are not in church because of some limitations. Normalmente nós fazemos a nossa live durante o culto na igreja, mas hoje, por causa de algumas limitações, não podemos estar juntos na igreja. The one who is translating for me, she's my wife. Her name is Audina Sindik. Quem está a traduzir para mim é a minha esposa, o nome dela é Aldina Sindik. Yeah, and I'm Pastor Lubinda Kapui. E eu sou o pastor Lubinda Capuí. Thank you for all those who are watching us on live. E obrigado a todos aqueles que estão a assistir-nos em direto. Now, before we start, I encourage you to take a Bible. If you have your Bible, take your notebook, take a pen. Então, antes de começarmos, quero encorajar a todos a tomarem a Bíblia, o caderno de anotações, So that we can study together Romans chapter 4. para que possamos estudar juntos o livro de Romanos, capítulo 4. Yeah, so let's just pray together. Então, vamos orar juntos. Father, we thank you for the opportunity to listen to your word. Open our hearts, open our understanding, that Lord, we may perceive that which the Holy Spirit wants to speak to us. Yes. In the name of Jesus we pray. Amen. Amém. All right, so if you have your Bible, go to chapter 4 of Romans. Então, se já tem a sua Bíblia, vá para o capítulo 4 do livro de Romanos. Now, last week we were in chapter 3, verse 21 to 31. Na semana passada, nós estávamos a estudar o capítulo 3, nos versículos 21 até 31. And Paul was focusing on God's standard of righteousness. E o apóstolo Paulo, ele se focalizava no padrão de Deus de justiça. And we saw that God's standard of righteousness for both the Jews who have the law and Gentiles who don't have the law is faith in Jesus Christ. E nós vimos que o padrão de Deus para a justiça, ambos para os judeus que têm a lei e mesmo para os gentios que não tenham a lei, é a fé em Jesus Cristo. Yeah, so both for that one who goes to church, that one also who doesn't go to church, God's standard of righteousness is faith in Jesus Christ. Então, seja tanto para aquele que vai à igreja como para aquele que não vai à igreja, o padrão que Deus estabeleceu de justiça é depositar a fé em Jesus Cristo. Yeah, because there are people who go to church and they think that because they go to church, they do good things, they don't insult, so themselves they are right before the Lord. Porque tem pessoas que pensam que pelo facto de ir à igreja, de fazer coisas boas, então eles já se beneficiam da justiça de Deus. But Paul said, no, only faith in Jesus Christ. Mas Both for those who go to church, both for those who don't go to church. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que não. É somente a fé em Jesus Cristo, tanto para aquele que vai para a igreja ou para aquele que não vai à igreja. So, let's look at the Old Testament. Então, olhemos para o Antigo Testamento. In chapter 4, Paul is going to focus on the Old Testament. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai se focalizar no Antigo Testamento. Now, this is what you need to think about. É isso que você precisa pensar. How were people in the Old Testament saved? Como é que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Because Jesus had not yet come. Porque Jesus ainda não tinha vindo à Jesus Terra. had not yet died. Jesus ainda não tinha morrido. So, what was the standard of righteousness God was using? Então, qual era o padrão de justiça que Deus usava? Were they saved by works, by obeying the law? Eles eram salvos pelas obras, por obedecer à lei?
Because it's what other people think. Porque é o que algumas pessoas pensam. That the people in the Old Testament were saved by obeying the law. De que as pessoas do Antigo Testamento, eles eram salvos por obedecer à lei. But Paul is going to show us that God's standard of righteousness is the same both in the Old Testament and in the New Testament. Mas Paulo, ele vai nos mostrar que o padrão de justiça, de acordo com Deus, é o mesmo, tanto no Antigo Testamento como no Novo And Testamento. it's only by faith. E é somente pela fé. So he's going to use the example of Abraham. Então, ele vai usar o exemplo de Abraão. Now, why particularly Abraham? Por que Abraão particularmente? If we go to John chapter 8, Se nós formos para o livro de João, capítulo 8, let's go together to John chapter 8. podemos ir juntos para o livro de João, capítulo 8. My wife will be reading verse 33, 39. Estarei a ler de versículos 33 até 39. No, you will be jumping. You read 33, Perdão, estarei a ler versículos 33. then you jump to 39, Depois saltarei para o versículo 39. then 52 to 53. Depois irei para os versículos 53, 52 to 53. 52 e 53. Portanto, estamos no livro de João, capítulo 8. E iremos ler versículos 33 e 39. Depois saltaremos para versículos 52 e 53. Assim diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8. O versículo 33 diz assim: Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? 39 diz: Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. 52 diz: Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Okay, so you need to understand that the Jews, they are boasting about their good works. Então você precisa entender que os judeus, eles estão se a vangloriar das suas boas obras. Because they believe that they are saved by obeying the 10 commandments. Porque eles creem que são salvos por obedecer os 10 mandamentos. And Paul is saying no, E Paulo está a dizer que não. you are not saved by obeying the 10 commandments. Vocês não são salvos por obedecerem os 10 mandamentos. But it is only by faith through Jesus Christ. Mas é somente pela fé em Jesus Cristo. So in chapter 4 Então, no capítulo 4 of Romans, do livro de Paul Romanos, picks the example of Abraham. o apóstolo Paulo, ele pega o exemplo de Abraão. How was Abraham saved? Como é que Abraão foi salvo? Now, this is an important man to the Jews Então, este é um homem muito importante para os judeus. because he's the forefather of the Jews. Porque ele é o pai dos judeus. We have seen in John chapter 8 that themselves said we are offspring of Abraham. Então, nós vemos aqui no capítulo 8 do livro de João, dizendo que nós somos descendência de Abraão. Abraham is our father. Abraão é nosso pai. So Paul is saying, Paulo está dizendo, then let's see how was your father saved? então vamos lá ver como é que o vosso pai foi salvo. Was it because he obeyed the law, Foi porque ele obedeceu à lei or was it because it was only by faith? ou porque foi somente pela fé? So, as we study the chapter 4 of Romans, Assim que nós estaremos a estudar o capítulo 4 do livro de Romanos, I'll show you how we are going to do to understand it better. eu vou mostrar-vos como é que nós iremos estruturar para podermos entender melhor. First, we read chapter 4, verse 13 to 22. Vamos ler o capítulo 4, primeiro, versículos 13 to 22. 13 até 22. And then we'll go back to verse 1 to verse 12. Depois voltamos para os versículos 12
de versículos 1 até 12. And then we'll conclude with verses 23 to 25. Depois concluímos versículos 23 até 25. Okay, so there are many scriptures to read, but let's read together. Então, como podem ver, tem muitas escrituras para ler, mas vamos todos ler juntos. So let's begin. We'll begin with Genesis because Paul is citing from the Word of God in Genesis. Então, nós vamos começar a ler no livro de Gênesis, porque o apóstolo Paulo ele faz menção do livro de Gênesis. That's where you find the story of Abraham. É lá onde nós encontramos a história de Abraão. So let's go to Genesis 15, verse 1 to 6. Então, nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 15, Verse 1 to 6. versículos 1 até 6. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 15, de versículos 1 até 6. Okay, so my wife will read. E vou proceder à leitura. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 1 até 6. Versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hades dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe amputado isso por justiça. Amen. So Abraham believed in the Lord, and God counted that as righteousness. Então, Abraão, ele creu no Senhor, e Deus, ele contou isso por justiça. Now, Abraham, together with his wife, they had no children. Então, Abraão, juntamente com a sua esposa, eles não tinham filhos. Now, you need to understand how did it happen for them to be able to have children. Então, você precisa entender como é que aconteceu até o ponto deles chegarem a ter filho. Now, today, Hoje, if, for example, we don't have children, se nós não tivermos filhos, what would the person say? o que a pessoa vai dizer? Especially believers. Especialmente os crentes. You need to pray a lot. Você precisa orar muito. You need to fast. Você precisa Or jejuar. maybe because you sinned against the Ou Lord. talvez é porque você pecou contra o Senhor. That's why these things are not happening. É por isso que essas coisas não estão a acontecer. Things are not moving in your life. As coisas não estão a se mover na sua vida. Because maybe you sinned against the Lord. Talvez porque você pecou contra o Senhor. You are not doing things right before Você God. não está a fazer as coisas corretas diante de Deus. Paul is saying, Paulo está a for dizer, Abraham and Sarah, para Abraão e Sara, particularly Abraham, particularmente a to Abraão, have his son Isaac, para ter o seu filho Isaac, who was the promised child, que era o filho da promessa, what did Abraham do? o que Abraão fez? What works did he do Que obras o Abraão fez before the Lord? diante do So Senhor? that God could say, now you can have your child. Para que Deus pudesse dizer, ok, agora você pode ter filho. What did he do to deserve this of being a father of many nations? O que ele fez para merecer este privilégio de ser pai de muitas nações? As you can see, he's the father of all the Jews. Como você vê, ele é pai de todos os judeus. And you'll see also he's the father of all the Gentiles. E veremos também lá para frente que ele é o pai de todos os gentios. What did he do to deserve all this? O que Abraão fez para ele merecer tudo isso? So in Romans chapter 4, Então, no livro de Romanos, capítulo 4, verse 13 versículos to 13, 22, de 13 a this 22, is what Paul will be analyzing. é o que o apóstolo Paulo ele estará a analisar. So let's go there. My wife can read verses 13 to 22. Então, eu vou proceder à leitura. Estamos no livro de Romanos, capítulo 4,
de versículos 13 até 22. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da Sara. 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Okay, so this is how Paul analyzes the situation of Abraham. É assim como o apóstolo Paulo ele analisa a situação de Abraão. Abraham was about 100 years. Abraão era quase de 100 anos. His wife, also Sarah, was about 90 years. A sua mulher, Sara, era por volta de 90 anos. Both of them, they had no capacity to have a child. Os dois não tinham capacidade de gerar um filho. But when God took Abraham outside Mas quando Deus levou Abraão para o lado de fora and he said, "You'll be a father of many e nations. disse para Abraão, você será pai de muitas multidões. Look at the stars. Olhe para as estrelas. Can you number them? Você consegue mencionar as estrelas? Can you number them?" Você pode numerar as estrelas? So, Abraham didn't think first to say, "What am I going to do to have children like the number of stars?" Abraão, ele não pensou, o que eu posso fazer para ter filhos que possam ter a mesma quantidade das estrelas? But he just believed God. Ele somente creu em Deus. Though I'm 100 years, Apesar de que eu sou um homem de 100 though my anos, wife is barren, apesar de que a minha esposa ela é uma mulher estéril, but I believe mas eu creio that God who has promised que Deus que prometeu is able to do. é capaz de cumprir. And because of E believing, por causa dele crer, God gave that as righteousness to Abraham. Deus ele deu aquilo como justiça para Abraão. So, Abraham didn't work to have this righteousness. Então, Abraão, ele não trabalhou para merecer essa justiça. But because he believed in what God said, Mas porque ele creu naquilo que Deus disse, God said, "Because you believed, Deus disse, porque você creu, then I declare you righteous." então eu te declaro justo. Okay. That's the standard of God's righteousness. Este que é o padrão da justiça de Deus. To just believe Somente crer in what God is able to do. naquilo que Deus é capaz de fazer. I want to show you something similar. Eu quero te mostrar algo semelhante. Now to do with sins. Agora que tem a ver com o pecado. Because Abraham believed Porque Abraão, ele creu that you'll be a father of many nations. de que ele seria pai de muitas nações. Even when he had no child. Mesmo no momento em que ele não tinha nenhum filho. His body had no capacity to produce. Em que o corpo dele não tinha nenhuma capacidade de gerar. But he believed Mas ele creu that God is able to do. de que Deus ele é capaz de fazer. And that's what God considered as righteousness. E é isso que Deus ele considera como justiça. Now, look at Isaiah 1:18. Então, olhemos para o livro de Isaías, Chapter 1, verse 18. Isaías capítulo 1, versículo 19. Not 18. Versículo 18, perdão. Isaías capítulo 1 e versículo 18.
18. Let's read verse 18. Estamos no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Okay, now, this is God talking about issues of sin. Então, aqui é Deus falando sobre a questão do pecado. Now, Abraham Abraão, was told like this. ao Abraão foi dito o seguinte: You don't have a child, você não tem filho, but go outside, mas vai lá para fora. look at the stars, Olhe para as estrelas. if you're able to count Se them. você é capaz de contar, And that's the number of the children you're going to have. este é o número de filhos que você vai ter. And Abraham just believed. E Abraão somente creu. Because if you think about that in human capacity, it's not possible. Porque se pensar sobre isso nas capacidades humanas, não é possível. Especially when you don't have a child. Especialmente quando você não tem filhos. And you don't have capacity to have a E child. você não tem capacidade de gerar filhos. So certain things that God says, Então, certas coisas que Deus fala, it's just to believe. é somente para nós crermos. And that's the standard of righteousness himself has E established. este é o padrão de justiça que Ele, o próprio Deus, To estabeleceu. believe that the one who promises De crer que aquele que prometeu is able to do it. é capaz de cumprir. So look at Isaiah. Então, olhe para Isaías. God says, Deus it disse, doesn't matter what your sins are, não importa o quão grande seja o seu pecado, or you have many sins, ou tendo muitos but if pecados, you come to God, mas se você vem para Deus, He's able to transform them from being darkness to being white. Ele é capaz de transformar de serem trevas para serem brancos. Now, that does not mean you have to go work hard and say, okay, how can I stop this sin? How can I stop that sin? Now, that is working. Isso não significa que você tem que ir trabalhar duro e dizer, ok, agora como é que eu posso parar de cometer esse pecado? Como é que eu posso parar de cometer esse pecado? Isso significaria obras. But when you believe Mas quando você crê that God was promised, que Deus, aquele que prometeu, can wash you, pode te lavar, cleanse you te limpar from every sin, de todo o pecado, until you become white like snow. até que você se torne branco como a neve. When you say, Lord, I believe, Quando você diz, Senhor, eu it creio. doesn't matter my sin. Não importa os meus pecados, You are able to wash me o Senhor é capaz de me lavar until I become white like snow. até que eu me torne branco como a neve. That's what God calls righteousness. É isso que Deus chama de justiça. Righteousness is not to count, to say, now I don't insult, I don't sin, I don't do that. No. Justiça não é contar, dizer que, ok, agora eu não peco, agora eu não faço isso. Não. It's to say, God, É dizer who Deus promised que prometeu that He can wash me, de que Ele pode me lavar, He can transform me, pode me transformar. He's able to do that. Ele é capaz de fazer isso. When you believe that way, Quando você crê desta forma, that's the standard of este é righteousness. que é o padrão de justiça. de Because the Deus. way Abraham didn't have the capacity to have children, Porque da forma como Abraão, ele não tinha capacidade de ter filhos. so you also as a sinner, Então, você também como pecador, you don't have capacity to remove your sin. by você não yourself. tem capacidade de remover os seus pecados por ti mesmo. So in Romans chapter 4, Então, no livro de Romanos, capítulo 4, Paul says Abraham believed, o apóstolo Paulo diz que Abraão, ele creu. even when he knew he had no capacity to have that number of Mesmo children. quando ele sabia que não tinha a capacidade de ter aquele número de filhos. But he believed in what God is able to do Mas- in his life and in the womb of Sarah. Mas ele creu naquilo que Deus era capaz de fazer na vida dele e também sobre o ventre da Sara. So, us also as sinners, Então, nós também, como we pecadores, believe nós cremos in that which God is able to do in our life, naquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas which vidas, is to transform our lives. que é transformar as nossas vidas. And this is what Paul is trying to explain to the Jews. E é o que o apóstolo Paulo está a tentar explicar aos judeus. As he explains from verses 13 to 22, which we read in chapter 4, E enquanto ele explica
na passagem que nós lemos, que é de versículos 13 até 22, He says the promise which was given to Abraham ele diz, a promessa que foi dada a Abraão did not depend on Abraham obeying the law, não dependeu de Abraão obedecer à lei, but it only came through righteousness of faith. mas somente veio pela justiça da fé. If this promise came through the law Se esta promessa veio por intermédio da lei or by works, ou pelas obras, then, for example, Gentiles, they could have had no way to obtain it. então os gentios não teriam nenhuma forma de obter essa Us justiça. as Gentiles, we could have no way to obtain that. Nós, como gentios, não teríamos formas de como obter essa justiça. Now, we are also offsprings of Abraham. Nós também somos rebentos de Abraão. Because God said Abraham will be a father of many nations, Porque Deus falou para Abraão que serás pai de muitas nações, including Gentiles, incluindo os gentios, including us. incluindo nós. Now, as we are not part of the circumcision, Então, nós não fazemos parte da circuncisão. so if the promise was coming through this law, Então, se a promessa viesse por intermédio desta lei, then the Gentiles could have not benefited então os gentios não teriam como se beneficiar, as offsprings of Abraham also. como sendo também descendência do Abraão. So that's why Paul says Por isso o apóstolo Paulo it is ele diz, important é importante that the promise was resting on grace. que a promessa ela repousasse sobre a graça, So that he can benefit all the offsprings of Abraham. para que possa beneficiar todos os descendentes de Abraão. So when you look at the story of Abraham, Então, quando você olha para a história de Abraão, now we are going to go back to verses 1 to verse 12. agora nós voltamos para os versículos 1 até 12 do livro de Romanos, capítulo 4. Did Abraham have anything to boast about? Abraão tinha algo com o qual ele pudesse se orgulhar? So let's just read together verses 1 to 12 of Romans. Então, vamos ler juntamente os versículos 1 até 12 do capítulo 4 do livro de Romanos. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. 12. E foi pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Now, listen what Paul is trying to say. Escute o que o apóstolo Paulo está a dizer. If you look at the story of Abraham, Se você olhar para a história de Abraão, how he obtained his son Isaac, como ele teve o seu filho Isaac, and how he became the father of many e nations, como ele se tornou o pai de muitas nações, does Abraham have anything to boast about? Abraão tinha alguma coisa do qual ele pudesse se orgulhar? No, he has nothing to boast about. Não tinha nada de qual pudesse se orgulhar. This man had 100 years. Este homem tinha
cerca de 100 anos. His wife was barren. A sua esposa era estéril. There was no possibility of them having a child. Não havia nenhuma possibilidade de eles gerarem um filho. So to have a child, Então, ter um it filho was only by grace. foi somente pela graça. It was only by God's promise. Foi somente pela promessa de Deus. It's God who did it. É Deus quem fez. So Abraham, Então, Abraão, who is the forefather of the Jews, que é o pai, o patriarca dos judeus, he didn't boast in his own works of ele não se righteousness, orgulhou das suas próprias obras da justiça, but he believed in the grace of God. mas ele creu na graça de Deus. That God was able to do De que Deus ele era capaz de fazer that which himself he could not do. aquilo que ele mesmo não era capaz de fazer. Now the Jews Então, os who judeus consider Abraham as their que forefather, consideram o Abraão como sendo seu patriarca, they are living in self-righteousness, estão a viver numa autojustificação, believing that works could save them, crendo que as obras poderiam salvar a eles. which is not the same with Abraham, their E não forefather. é o mesmo, que não era o mesmo segundo Abraão, que é o seu patriarca. So how do they claim that Abraham is our forefather, but they don't want to live by faith when their forefather lived by faith? Então, como é que eles podiam dizer que Abraão era o pai deles, o Abraão que viveu pela fé, enquanto eles não queriam viver pela fé? The standard of righteousness for Abraham O padrão de justiça para Abraão was only by faith. foi somente pela fé. So why are the Jews, Então, por que é que os judeus, who are the offspring of Abraham, que são a descendência de Abraão, who they claim that Abraham is their father, que declaram que Abraão é o seu pai, then why do they boast on good works for por que, their por salvation? que eles estão se a orgulhar nas boas obras para a salvação deles? So this is what Paul is trying to explain to the Jews, É o que Paulo está a explicar para os judeus, so that they understand para que eles possam that entender your own forefather, que o vosso próprio he pai lived by faith, viveu pela fé, not by works. não pelas He obras. was approved by faith, Ele foi aprovado pela fé, not by good works, não pelas obras, because he had no capacity porque ele não tinha capacidade to do good works. de fazer boas obras. Now look at this. Então, olhem para o seguinte. Paul uses a very good illustration. Paulo, ele usa um bom exemplo, uma boa ilustração, Verse 4 and 5. de versículos 4 e 5. In verse 4 and 5, it says, Now to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. Ele diz assim: aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. And to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Now let me help you understand what Paul is trying to say. Deixa eu tentar te ajudar para entender o que Paulo está a querer dizer. For example, my wife goes for work. Por exemplo, a minha esposa, ela vai ao trabalho. At the month end, No final do mês, she's expecting to receive a salary. ela espera receber um salário. Now, that is money she worked for. Então, aquele é o dinheiro sobre o qual ela trabalhou. It's not a gift. Não é um It's presente. not like a promise Não é uma promessa where the company says, have faith, maybe at the month end we'll give you money. em que a empresa vai dizer: tenha fé, talvez no final do mês a empresa pode te dar um dinheiro. No, there's no need for faith Não, aí não precisa de fé. because I worked for this money. Porque eu trabalhei para este salário. So give me what I worked for. Então me dê aquilo para o qual eu trabalhei. Now, this is what Paul is saying, É o que está a dizer o apóstolo Paulo. that if it is by works, Que se fosse pela obra, then it's not a gift. então não é um dom. There's no need there to talk about promise. Não há necessidade de falar de promessa. There's no need to talk about faith. Não há necessidade de falar da fé. Because if Abraham could work to get Isaac in his own way, Porque se Abraão pudesse trabalhar para conseguir ter Isaac usando seus próprios meios, then what's the importance of faith? então qual é que seria a necessidade de obras, Why should de fé? we exercise faith in God? Por que ele poderia
por que ele deveria exercer a fé em Deus? If he can wake himself to have Isaac, Se ele pudesse ele mesmo trabalhar para ter Isaac. or maybe he can reduce the years of Sarah, Talvez se ele conseguisse reduzir os anos que a Sara tinha. or he can remove that barrenness from Sarah. Ou se ele pudesse remover aquela esterilidade da Sara. So, why should we believe if he can do that? Então, por que ele tinha que crer se ele fosse capaz de fazer isso? But because he was not able, Mas porque ele não era capaz. that's why he believed. É por isso que ele creu. That's why. How do you look at this? Como é que você olha para isso? Even the salary that we work for Mesmo o salário para o qual ou sob o qual você trabalha is not able to cover all your expenses não é capaz de cobrir todas as suas despesas in the home. em casa. Even in our own home, Mesmo na nossa própria we casa. can bring all the money we have, Podemos trazer todo o dinheiro que temos, but it's not able to cover all the expenses we mas need. não é capaz de cobrir todas as despesas que nós precisamos. Now imagine Imagine if somebody brings a gift to you se alguém traz um presente para ti and says, "Don't work, e diz não trabalhe. don't work for the whole month," Não trabalhe durante todo o mês. and he brings a gift of money E traz um presente de dinheiro. and says, "This money will cover for all your E expenses," diz, esse dinheiro vai cobrir todas as suas despesas. and is even enough to remain. E até é suficiente para sobrar. How can you feel? Como é que você vai se sentir? You would say, "Oh, what a blessing," Você vai dizer, oh, que bênção. because I don't have to go and work. Porque eu não preciso ir trabalhar. Because when I work, Porque quando eu trabalho, my money is not enough to cover my expenses. o meu salário não é suficiente para cobrir as minhas Now, despesas. this person has come, Então, essa pessoa veio, offered me a gift ofereceu-me um presente of money de to dinheiro cover all my expenses. para cobrir todas as minhas And I don't despesas. have to go for work. E não preciso mais ir ao trabalho. If that happens to me, Se isso acontece comigo, I would say, "Oh, praise the Lord. eu vou dizer louvado seja Deus. This is a blessing." É uma bênção. Amen. And this is what Paul is saying the righteousness of God is. É o que o apóstolo Paulo está a dizer que é a graça de Deus. The righteousness of God. Perdão, a justiça de Deus. Because it's only by faith. Porque é somente pela fé. You don't work for it. Você não trabalha para isso. Look at what he says. Olhe para o que ele disse. He referred to David Ele se refere a Davi in Psalms 32, verse 1 and 2. no livro de Salmo 32, 32, verse 1 and 2. versículos 1 e 2. Salmos 32, versículos 1 e 2. That David talked about the blessedness of this righteousness which comes from God. Em que Davi ele falou sobre a bênção dessa justiça que vem de Deus. Which you don't have to work for. Em que você não precisa trabalhar para ela. Let's read Psalms 32. Salmo 32, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Okay, so we like using this scripture for our confession. Nós gostamos de usar essa escritura para as nossas confissões. Now, this is what David is saying. É o que está a dizer Davi aqui. If every week Se todas as semanas, you are working to be righteous, toda semana você está a trabalhar para ser justo, I need to go to church, tenho que ir à igreja, I don't need to insult, não tenho que I insultar, don't need to commit adultery. não vou cometer adultério, But even when you try, mas mesmo quando você tenta, but you perceive, mas você percebe each week que cada semana you sin against God. você peca contra Deus. So even in your own work for righteousness, Então mesmo no seu trabalho para alcançar a justiça, you don't manage. você não consegue. It's like the example I gave, É como o exemplo que eu dei, where you work, em que você trabalha, but your money is not enough to cover your expenses. mas o dinheiro que você recebe não é suficiente para cobrir as suas despesas. So you try to obey all the 10 commandments Então você tenta obedecer todos os 10 mandamentos, every week, todas as but semanas, you find yourself breaking one. mas você vai perceber que há de quebrar um. So how do you feel? Então como é que você sente? You live your Christian life, Você vive a sua vida cristã,
not a satisfactory Christian life. Não uma vida cristã satisfatória. Because every day, Porque todos there's os still dias something missing há uma coisa ainda falhando in your righteousness before God. na sua justiça diante de Deus. Now imagine Então, imagine, God says, Deus ele diz, just believe in me, somente creia em mim, just believe in Jesus, somente creia em and then you Jesus, are righteous. e você será justo. Don't worry about did I insult, did I commit adultery, did I do that. Não se preocupe com eu comi adultério, eu insultei. Não se preocupe com isso. But you are just declared righteous. Mas você somente é declarado justo. This is what David is saying. É o que está a dizer Davi. Blessed is the man Bem-aventurado é o homem whose transgression is em forgiven. que a sua transgressão foi perdoada. Not because he worked for that forgiveness, Não porque ele trabalhou para aquele perdão, but he just put his faith in God. mas somente colocou a sua fé em Deus. Amen. So blessed is Abraham, Então, bem-aventurado é Abraão, who is declared righteous, que é declarado justo, when he didn't work for that mas righteousness. ele não precisou trabalhar para aquela justiça. He just believed in God. Ele somente creu em Deus. And God said you are righteous. E Deus disse, você é justo. Now you see the Jews, Então, você agora vê os judeus, they are boasting in the law. eles estão se a orgulhar na lei. Jesus told that young rich man, Jesus falou com aquele jovem rico, you don't know the Ten Commandments. você não conhece os 10 mandamentos? And him said, I obey all the Ten E ele Commandments. disse, eu obedeço todos os 10 Which mandamentos. is a lie. O que é uma mentira. Because there's no man who can obey all the Ten Commandments. Porque não existe um homem que é capaz de obedecer todos os 10 Because mandamentos. if you break one, Porque se você quebrar you um, have broken all of them. então você quebrou todos eles. So the Jews are living daily, working hard to Então, obey the Ten Os Commandments. judeus estão a trabalhar diariamente, estão a trabalhar duro para obedecer os 10 So that they can mandamentos, be righteous. para que possam ser justos. But there's a man Mas há um who homem just believes in God que somente creu em Deus and he said you're righteous. e disse, você é justo. And he doesn't have to work hard for all these Ten Commandments. E ele não precisa trabalhar duro para todos esses 10, para obedecer todos os 10 That's why mandamentos. David says, Por isso Davi ele disse, blessed is the man bem-aventurado é o homem whose transgression is em forgiven. que as suas transgressões lhe foram perdoadas. Blessed is the man Bem-aventurado é o homem against whom the Lord counts no iniquity. em que o Senhor ele não conta as suas iniquidades. God just says you are forgiven Deus somente diz, estás perdoado. because you believed in Jesus. Porque você creu em Because Jesus. you accepted in Porque Jesus você aceita em Jesus. as your Lord and Savior. Você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. And God just says you are E forgiven. Deus somente diz, você está perdoado. Amen. You say, no, but I sinned Você yesterday. diz, não, mas ontem eu pequei. You are forgiven. Você está perdoado. Amen. That's what David calls blessedness. É isso que Davi chama de bem-aventurança. Children of God, Filhos de Deus, it's a blessing é uma to bênção receive righteousness receber a justiça which you don't work for. e que você não trabalhou para obter ela. It is pain É to doloroso see people every week. ver pessoas todas as I need semanas. to go to church. Preciso ir à I need to igreja, do that. tenho que I need fazer to do isso, that. tenho que fazer Because if I aquilo. don't do, Porque se eu não I won't fizer, enter kingdom of eu God. não vou herdar o reino de Deus. It is very sad É muito and it's triste painful. e é doloroso. When there's another man Enquanto há um who just homem seated here, que somente sentou me, I'm aqui, seated here, eu estou sentado I'm just saying aqui, Jesus is my só estou a Savior. dizer Jesus é o meu Salvador. God is the one who transforms me. Deus é Ele quem me transforma. And it's done. E está feito. When I die, I'm going to heaven. Quando eu moro, vou para os céus. That's a blessing. Isto é uma bênção. Instead of working every week, Ao invés de trabalhar todas as semanas, did I insult? eu Did I insultei, go to church? eu fui à igreja, Did I lie? eu menti, Did I forgive? eu perdoei. You have a checklist Você tem uma lista de verificação to check yourself if you are righteous. para verificar a ti mesmo se você é justo. That's slavery. Isto é escravidão. Amen. There's a blessedness Há uma bem-aventurança of righteousness that comes from God, da justiça que vem de Deus, which does not depend on good works. que não depende das boas obras.
And Paul said like this: E o apóstolo Paulo disse o Is seguinte: this blessing only for the Jews? esta bênção é só para os judeus? No, it's for the Gentiles Não, also. é também para os gentios. Because when Abraham was told that you are righteous, Porque quando foi dito a Abraão que você é justo, it was before the covenant of circumcision. foi antes da aliança da circuncisão. And the Jews, they are Jews under the covenant of E circumcision. os judeus, eles são judeus por causa da aliança da circuncisão. But Abraham was told you are righteous before he even became a Jew. Mas Abraão foi dito a ele que você é justo, mesmo antes dele se tornar judeu. When he was still a Gentile. Quando ainda era um gentio. Because in Joshua chapter 24, Porque no livro de João, capítulo 22, Joshua 24, perdão, o livro de Josué, capítulo 24, verse 1 and 2, versículos 1 e 2, you see that Abraham was an idol worshipper. você vai ver lá que Abraão era um adorador de ídolos. Pure Gentile. Era um gentio puro. Now, before he entered in the covenant of circumcision, Então, antes dele entrar na aliança da circuncisão, which the Jews they boast about, em que os judeus se orgulham he was nela, already declared righteous. ele já tinha sido declarado justo. So what's the boasting of being a Jew? Então, qual é este orgulho de ser judeu? If Abraham himself Se o próprio Abraão was justified before the covenant of circumcision, foi justificado antes da aliança da circuncisão. Joshua 24, 1 and 2, Josué, capítulo 24, versículos 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor. Depois ajuntou Josué, perdão, todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Nacor, e serviram a outros deuses. verse 3. Versículo 3: eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. Yeah, so here it shows that Abraham was a pure Gentile. Então, aqui mostra claramente de que Abraão era um gentio puro. Idol worshipper. Era um adorador de And ídolos. God declared him righteous E Deus declarou a ele justo, even before he became a Jew. mesmo antes de ele se tornar judeu. Before he entered the covenant of circumcision. Antes dele entrar na aliança da circuncisão. So this is what Paul is saying. É o que está a dizer o apóstolo Paulo. So he's talking to the Jews. Então, ele está a falar com os judeus. This righteousness, Essa which justiça comes by que faith, vem pela fé does not depend on being a Jew. não depende de você ser um judeu. Because Abraham himself, Porque o próprio Abraão, he was justified before he even did the covenant of circumcision. ele foi justificado mesmo antes dele entrar ou fazer a aliança da circuncisão. So the blessedness David is talking about, Então, a bem-aventurança que refere o Davi, it applies to both the Jew and the Gentile. ela se aplica ambos para os judeus, tanto como para os It gentios. does nothing to do with circumcision. Não tem nada a ver com a It has circuncisão. nothing to do with being a Jew. Não tem nada a ver com o facto de ser um judeu. And that's how Abraham is the father of both the Jews and the E é Gentiles. assim que Abraão ele é pai ambos dos judeus e dos gentios também. Like I was preaching last week. Tal como eu pregava na semana For those who passada, are in church, para aqueles que estão na igreja, also they are only justified by grace through faith in Jesus Christ. são somente justificados pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Even those who are in the world, Aqueles que estão no mundo, also by grace through faith in Jesus Christ. também pela graça, através da fé em Jesus So Cristo. there's no boasting. Então não há aqui motivo de orgulho. Me, I'm a Jew, Eu sou judeu, so I have advantage. então eu tenho vantagem. Or me, I go to church, Ou eu vou à so I igreja, have advantage. então eu tenho vantagem. No, God has only one standard of righteousness. Não, Deus tem apenas um único padrão de justiça. And it's only faith in Jesus Christ. E é somente pela fé
em Jesus Cristo. not by good works, Não pelas boas obras. not even by the name of the church where you go. Nem mesmo pelo nome da igreja que você Because frequenta. others think that the ones who will be saved are only those who go to that particular church. Porque alguns pensam que os que serão salvos são aqueles somente que vão para uma igreja particular. All those are false things. Tudo isso é falso. So let's just conclude. Então, para concluir, Verse 23 to 25. de versículos 23 até 25, I'll read in English first. But the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. My wife will read in Portuguese. em português, estamos no versículo 23, assim diz a palavra do Senhor. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amen. So Paul is concluding like this. Então, o apóstolo Paulo está a concluir dessa forma. This blessed righteousness, Esta justiça abençoada, where you're just declared righteous em que você somente é declarado justo by believing, por crer, it does not end with Abraham. ela não termina com Abraão. It is also for the Jews. É também para os judeus, It is also for the é Gentiles. também para os gentios. So there's no need for us to be working and working for our righteousness. Então não há necessidade de nós trabalharmos para a nossa justiça. When we can be declared righteous Enquanto você pode ser declarado justo just by believing in Jesus. somente por crer em Jesus Cristo. Yeah, people suffer. Pessoas sofrem. You ask a person, Você pergunta para when you uma die pessoa, tomorrow, quando você morrer amanhã, are you going to heaven? você vai para os céus? I don't know. Eu não sei, Because I've done some good things. porque eu fiz algumas coisas boas I've also done some bad e things. também fiz algumas coisas más. So I don't know how to measure my righteousness. Então não sei como é que eu posso medir a minha justiça. If it will be enough to make me enter kingdom Se a of minha heaven. justiça vai ser suficiente para me fazer eu entrar no reino dos Nobody céus. knows. Ninguém sabe. Don't suffer. Não sofra. That is slavery. Isto é escravidão. Working for your righteousness Trabalhar para a sua justiça when it can just be imputed to you. enquanto somente lhe pode ser imputada. When the Jews are working for their righteousness, Enquanto os judeus estão a trabalhar para a sua justiça, when it was just imputed to Abraham. enquanto essa mesma justiça somente lhe foi imputado a Abraão. Our problem is boasting. O nosso problema é o orgulho, Just like the Jews. tal como os judeus. Because you want to boast, Porque você quer se orgulhar. may I fast twice a Eu week? jejuo 2 vezes por semana. May I pray every week? Eu oro todas as semanas. And we enjoy that boasting. E nós gostamos, desfrutamos deste orgulho. That tax collector there Aquele coletor de is a impostos sinner. é pecador. He doesn't fast. Ele não He jejua. doesn't pray. Ele não ora. Me, I'm the one who fasts. Sou eu que jejuo. And that's a problem. That boasting is the one that hinders us from accepting this blessed righteousness in Christ. E este orgulho é que nos impede de nós aceitarmos e recebermos essa justiça que vem de Cristo. Because we want to look to other people Porque queremos olhar para as outras and pessoas see like they don't deserve to enter kingdom e of heaven. olharmos para elas como se não merecessem entrar no reino de Deus. But because as we go to church, Mas porque nós vamos à we igreja, do good things, porque fazemos boas so we obras, deserve. então nós merecemos. Remove that boasting. Remova este orgulho. That's why people spend time in the mountain, Por isso pessoas, eles dedicam tempo na montanha, praying 3 hours, orando 3 horas de tempo, speaking louder. falando Praying alto, louder. orando alto. That's just boasting. Isso é somente orgulho. Righteousness Justiça, is imputed. ela é imputada. You can go work for it Você pode ir trabalhar para essa justiça for I don't know how many years, por não sei quantos anos and it won't even be enough e não ser nem to suficiente make you enter kingdom of para te heaven. fazer você entrar no reino de Deus. Go and do that if that's what you want. Se é isso que você quer fazer, você pode fazer. Do whatever you want spiritual Faça- things to make yourself righteous, Faça o que você quiser fazer espiritualmente para poder so you can para enter te kingdom of tornar heaven. justo, para que você possa entrar no reino de But me, Deus. I'll sit here Mas eu vou sentar aqui and I'll say, Lord, e vou dizer, Senhor,
You are the one that justifies me. É o Senhor que me You are the justifica. one that sanctifies me. É o Senhor que me santifica. Transform my mind. Transforme a minha mente. Transform my heart. Transforme o meu I coração. surrender my life to you. Eu entrego a minha vida a ti. And I'm just here. Estou aqui. And if I die E today, se eu moro hoje, Jesus told that ladrão on the cross, Jesus falou para aquele ladrão na cruz, today you'll be with me in paradise. hoje você estará comigo no paraíso. Did you see him fasting twice a week? Você viu ele jejuando 2 vezes por semana? He just believed. Ele somente creu. Lord, Senhor, when you enter into your kingdom today, quando entras no seu reino hoje, ask you to be with me, to take me with you. eu te peço para me levar consigo. I believe in you. Eu creio em And si. that's enough. E isto é And he was suficiente. imputed righteousness. E foi imputado por justo. He was not even baptized. Ele não foi nem batizado, But that very day, mas aquele mesmo dia, Jesus said, you'll be with me in paradise. Jesus disse, você estará comigo no paraíso. Whilst they are Jews, Enquanto há they are judeus, Pharisees, fariseus, they are sweating, estão a transpirar, trying to be righteous. tentando ser justos. My brother, Meu irmão, my sister, minha irmã, don't waste your time. não perca o seu tempo. Just believe in Jesus. Somente creia em Jesus. He will save you. Ele vai He te will salvar. transform you. Ele vai te transformar. He's the one who promised. É Ele que prometeu. He promised eternal life. Prometeu vida He's eterna. the one who promised transformation. É Ele quem prometeu a transformação. And the one who promised E it, aquele que he's the one who prometeu, has the power to do it. é Ele mesmo quem tem o poder para fazer. Just believe in him. Somente creia nele. Stop sweating Pare de for transpirar righteousness, por which you justiça cannot produce. em que você não é capaz de produzir. Just like David. Tal como Davi, Just say, how blessed I am. somente diga quão abençoado eu sou, Because my sin is forgiven. porque os meus pecados são perdoados And righteousness is imputed to me. e a justiça me foi imputada. Hallelujah. Amém. So, I hope that the Holy Spirit spoke something to your heart. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado alguma coisa no seu coração, But I want to tell you that there's this blessed righteousness. mas eu quero te dizer que existe essa justiça abençoada. God's standard of righteousness. O padrão de justiça de Deus. Nobody needs to work for it. Ninguém precisa trabalhar por It's isso. just by faith É somente pela fé in Jesus Christ. em Jesus Cristo. Save your energy Guarde a sua energia to go evangelize, para ir evangelizar, to go disciple people. para ir discipular pessoas. But don't you use your energy to try to save yourself. Mas não use a sua energia para tentar salvar-se a si mesmo. It is a waste of energy. Isso vai ser um desperdício de energia. Because God, Porque Deus, when you believe quando você in crê Jesus, em His Jesus, righteousness a sua will be justiça imputed to you. será-lhe imputado. I'll just ask my wife to close in the word of prayer. The next Sunday we'll be continuing with Romans chapter 5. No próximo domingo, nós continuamos com o livro de Romanos, no seu capítulo 5. And I thank all those who have been watching our live. E agradeço a todos aqueles que assistiram a nossa transmissão em direto. God bless you all. Deus abençoe a todos. And I also saw Pastor Samuel there. I feel encouraged to see you watching. E vejo o pastor Sanduel, me encorajo bastante ver o pastor assistir-nos. Thank you so much. Muito obrigado. My wife will close in the word of prayer. E a minha esposa vai fechar com uma palavra de oração. E vamos orar. Rei da Glória, nós somos muito gratos. Dizemos muito obrigado Amen. por esta palavra, Senhor, que veio diretamente para os nossos corações. Por esta palavra, Papá, que o Senhor preparou para nós e nós aproveitamos. Muito obrigado por nos fazer compreender mais uma vez, Papá, sobre o seu padrão de justiça. Obrigado, Papá, por nos apresentar o exemplo de Abraão, por abrir as nossas mentes, que não é pelas obras, de fato, porque por nós mesmos não temos capacidade de nos salvar, não temos capacidade de nos justificar. E agradecemos, Jesus Cristo, por ser a justiça de Deus para as nossas vidas. Papá, minha oração nesta manhã igualmente, que todos aqueles que ouviram esta palavra, mesmo aqueles que numa outra ocasião irão ouvir esta palavra, Senhor, possam crer. Possam verdadeiramente crer
e aceitar nas suas vidas Jesus Cristo como sendo o seu Senhor e Salvador. Porque é uma promessa, papai, que nos foi dada. É uma promessa que existe para cada um de nós, para a salvação das nossas almas e para sermos realmente justificados dos nossos pecados. Muito obrigado, Rei da Glória. Somente podemos verdadeiramente agradecer. Porque não precisamos, Senhor, trabalhar, não precisamos, Senhor, fazer algum esforço para merecer, Senhor, este presente que o Senhor preparou para nós. Agradecemos e recebemos do nosso coração de total agrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos. E agradecidos dizemos amém. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.